Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que saúde mental é uma construção coletiva. E quem diz isso? Eu, Ana Bononi, psicóloga e instrutora de atenção plena. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre o propósito desse programa. Esse programa, por que ele veio e traz esse nome, Cotidianamente? A minha proposta é a gente levar informações sobre saúde mental além do ambiente do consultório, do psicólogo, do psiquiatra. Vejam bem, né? A psicologia, ela se tornou profissão mais ou menos na década de 60, não lembro precisamente 61, 64, por aí. Tá? E nesse tempo, a psicologia era só para loucos, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado alguém dizendo isso, ou até já disseram, né? Eu não preciso de psicólogo, isso não é para mim, né? Então, como que a gente quebra esse estigma de que psicologia é só para louco, né? Compreendendo que saúde, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando apenas de diagnósticos, né? Não está falando apenas de patologia. A gente não está falando apenas de códigos americanos ou brasileiros sobre as doenças. Não é somente sobre depressão, sobre esquizofrenia, né? Sobre o que se chamava de loucura há um tempo atrás. A saúde mental, ela é uma construção coletiva porque a gente trabalha, eu pelo menos como psicóloga, trabalho no mínimo com esse tripé, no mínimo, né? Que é mente, corpo e o espiritual. A gente precisa olhar o ser humano como um todo. A gente precisa olhar o ser humano dentro dessa visão holística, certo? A área mental, o que eu faço, né? Vou a um psicólogo, né? Consulto com um psiquiatra, né? Há psiquiatras que trabalham na modalidade de terapia também, né? E podendo prescrever alguma medicação. Eu leio, eu estudo, eu medito, né? A meditação é muito importante para a construção de uma boa saúde mental. E o meu corpo? O que eu faço com o meu corpo? Eu vou na academia, ótimo, isso é muito bom. E além da academia, o que mais que você faz? Você sabia que o cuidado com o meio ambiente também está dentro desse grupo do corpo, nesse tripé que eu falo? Como é que eu cuido do consumo de água na minha residência? Como é que eu cuido da seletividade do lixo? Como é que eu cuido de não danificar a natureza? Tudo isso faz parte desse escopo do corpo. Até porque, né, pessoal, se o nosso planeta não sobrevive, nós também não. Concordam? Concordam que o nosso planeta sobrevive sem a gente, mas a gente não sobrevive sem ele? Então. E o espiritual? Geralmente quando eu falo para as pessoas assim, e essa área espiritual? As pessoas dizem, eu não tenho religião, ou eu sou de tal religião. Perfeito. A religião é um aspecto, apenas um aspecto. Mas o espiritual, ele também tem a ver com o que você faz em relação à sua qualidade de vida. O que você faz que te dá prazer? O que você faz que ameniza e cuida de áreas não tão gostosas da tua vida, de tarefas não tão satisfatórias? O que você faz? Tudo isso é o espiritual. A minha aula de yoga, a minha meditação, mas Ana, você falou meditação lá na mente. Tá vendo como elas estão interligadas? Elas não são separadas, apesar da gente falar mental, corporal e espiritual. Elas podem estar nas três, inclusive, certo? Então, pessoal, talvez o contato com a natureza, a leitura de um livro, séries, filmes, que eu particularmente eu amo, né? Eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre mim para vocês me conhecerem nesse nosso programa piloto do Cotidianamente. E aí eu quero aproveitar isso para poder falar para vocês, por que esse nome desse programa? Quando você sai do consultório do psicólogo e você vai para o seu cotidiano, o que você faz? O que acontece?
Como você lida com as situações, por exemplo, de um trânsito engarrafado, ou de uma discussão com o seu par, com seus filhos, com o vizinho, né? Reunião de condomínio, como é que você vai na reunião de condomínio? É legal? Gosta de ir? Essas coisas do cotidiano, elas contribuem para a nossa manutenção e construção da nossa saúde mental. Eu não sei se alguém de vocês aqui já escutou falar em epigenética. O que é epigenética? A epigenética é uma área da ciência que fala sobre como o ambiente ele pode ser determinante de certas patologias, inclusive as físicas, né? Independente da carga genética que você traz. O ambiente pode te moldar, pode contribuir para que você desenvolva ou não determinada doença física, por exemplo. Isso não é diferente no psiquismo, não é diferente. Em que ambientes eu ando, com que ambientes que eu frequento, com que pessoas eu estou me relacionando. Será que eu tenho consciência de que algo que para mim é difícil numa relação, por exemplo, amorosa, ela pode também estar se refletindo na minha relação profissional, na minha relação com os amigos, na minha relação com o meu dinheiro? Cotidianamente, traz essa proposta. Nós vamos convidar aqui pessoas de diversas áreas. Pessoas da área de finanças, pessoas da área do direito, da economia, terapeutas, uma infinidade de pessoas, administradores, porque tudo isso é uma coletividade. Nós, seres humanos, estamos interligados uns aos outros o tempo inteiro, certo? E essa é a nossa proposta, de trazer aqui para vocês como quando eu boto o pé na rua, fora desse ambiente do consultório, como que eu lido com as minhas emoções? Se eu estou me divorciando, isso impacta na minha saúde mental? Sim. Tanto positivamente quanto negativamente. Dificilmente neutro, né? Concordo? Dificilmente neutro. Então, pessoal, essa proposta, né? Quando eu recebi o convite da TV Cidade para fazer esse programa, eu aceitei prontamente. Porque esse é um local para a gente discutir, para a gente desmistificar um psicólogo que está sentado numa poltrona, né? Sentado numa poltrona, que traz um conhecimento sobre mim do qual eu não tenho. Eu, durante muitos anos, durante 8 anos, eu circulei pela psicanálise. E ali na psicanálise a gente costuma dizer que o paciente, quando vem para a gente, nós estamos no lugar do sujeito suposto saber. O que significa isso? É um sujeito que sabe, não apenas o sujeito na forma como a gente conhece, mas um sujeito dentro da psicanálise, mas não vamos entrar nisso agora, não há necessidade alguma, né? Não é essa a proposta. Mas o sujeito é o sujeito que está lá, que tem um conhecimento, que ele sabe algo sobre mim que eu não sei. Né? Tanto é que existe muito meme por aí, né? Vou fazer a minha psicóloga me falar a respeito de mim, né? Eu quero um psicólogo que me diga o que eu tenho que fazer, né? Porém, isso é tão subjetivo, né, gente? A gente precisa sempre descer ao detalhe de cada pessoa, né? Quem é a Ana, quem é o João, quem é a Maria, quem é o Pedro, dentro daquele contexto. Às vezes, uma pessoa consegue lidar muito bem com o rompimento de um relacionamento, enquanto outra pessoa não consegue fazer isso, né? Mas as condições são as mesmas, é tudo igual? Não é tudo igual, tudo depende de como a pessoa se constituiu enquanto sujeito. Então ele procura este sujeito suposto saber para que ele me diga o que eu não estou sabendo a respeito de mim. Mas a coisa que eu acho mais fantástica é quando a gente aprende a virar a câmera para dentro, olhar para a gente e dizer como eu funciono, como eu penso, como que eu interpreto o mundo à minha volta.
como eu reajo às vicissitudes da vida. Esse, para mim, é o verdadeiro autoconhecimento. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso trazendo profissionais para esse programa que nos tragam a visão do negócio deles, do trabalho deles, da profissão, com essa pergunta: como que o teu trabalho colabora para a saúde mental das pessoas? Eu tenho uma proposta, gente, de não trazer aqui apenas pessoas com as quais eu estou fechada, que eu concordo em gênero, número e grau com o que a pessoa está fazendo. Eu tenho a proposta de trazer para cá pessoas com as quais eu não concordo. Pessoas que eu esteja achando que, na verdade, o trabalho delas está prejudicando a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque a decisão é sempre sua sobre que escolhas você vai fazer, em qualquer área da sua vida. Agora, eu posso proporcionar um lugar aberto aonde a gente possa conversar sobre isso, respeitando essa diversidade de opiniões. Não existe aquela frase que dizem que a unanimidade é burra? Por que isso? Porque aonde a gente tem total consenso de um assunto, não existe espaço para deslocamento. Vou trazer para vocês outra colaboração da psicanálise. Eu digo, eu saio da psicanálise, mas a psicanálise não saiu de mim. É o seguinte, gente. Por que a gente precisa desses espaços vazios? Por que a gente precisa da falta? Há muita gente que diz, o ser humano, né, é um desejante incurável, conseguiu isso aqui e ali já está querendo largar, já está querendo abrir mão. Por que isso? Porque essa é a nossa Constituição. Aonde existe um espaço, a gente consegue pensar mais claramente sobre um assunto, a gente consegue vislumbrar novas possibilidades, novas perspectivas e criar novas conexões. Conexões neurais mesmo, tá? Que vão nos mover em direção a outros objetivos que a gente tenha, vão ampliar. A gente chega aqui, talvez vocês possam me dizer, nossa, eu nem imagino como é que naquela época eu pensava dessa maneira. Porque você teve espaço mental nesse deslocamento para se deslocar, para adquirir novos conhecimentos, para ligar esses conhecimentos a outros que você tinha. E como é que a nossa mente faz isso? A nossa mente faz isso sempre buscando as informações que a gente tem dentro dela, certo? Quando você deseja algo e você começa a pensar como você vai conseguir aquilo, você eu quero pegar um café, eu desejo tomar um café agora. No momento que eu falei isso para vocês, eu vi uma xícara de café aqui na minha frente. Veio a imagem aqui de uma xícara de café. A partir do momento que isso acontece, ela vai se conectar com áreas neuronais que vão começar a fazer a preparação para isso, né? Onde posso conseguir um café agora? Tem ali na recepção, então talvez quando eu terminar esse programa eu possa levantar, posso ir até lá. E depois eu vou para a minha atitude, que é realmente levantar daqui, ir até ali fora e buscar o meu café. Ou solicitar que alguém, você pode me fazer um favor? Pode me trazer um café? Então são 3 áreas da nossa vida: a intenção, né, a atenção que a gente dá para esse desejo e a atitude, ou seja, quanto que eu vou em direção a isso. Só que tem uma coisa, para que a sua mente possa fazer isso, ela vai buscar informações. Quando eu digo assim, que vontade de tomar um café? Vocês concordam comigo que eu só falei que eu tenho vontade de tomar um café porque eu já tomei café em alguma vez, né? Que eu já conheço, eu já sei o sabor, por isso desperta o meu desejo. Concordam? Eu acho que sim. Então, a partir do momento que eu faço isso, a minha mente vai buscar, né, no meu repertório interno aqui, situações nas quais eu já tomei um café. Talvez até pensando, mas não é de qualquer café, eu quero um café passado, eu quero um expresso, eu quero um cappuccino. Vem das minhas lembranças, das minhas experiências de vida, né? E então eu vou levantar daqui depois e vou atrás desse café. Para isso, a tua mente vai buscar o que você conhece, o que você já experimentou.
Portanto, quanto mais você tiver informações, mais circuitos neurais você vai fazer. Então, sim, você compreender sobre você não é somente com o psicólogo. É importante, gente, é importante. Todo mundo para terapia aí, né? É importante, muito importante, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se desenvolver. E agregar a isso outros conhecimentos que ajudem, até mesmo para que eu faça a reflexão daquilo que eu levei na minha última sessão, ou que eu tenho levado nas minhas últimas sessões. Acreditem ou não, eu já fiquei 3 anos falando o mesmo assunto com o meu psicólogo. Eu acho que ele já conseguiu a cadeira dele no céu, né? Mas assim, ó, eu preciso conhecer outras coisas, eu preciso conhecer outras pessoas, conhecer outros assuntos. Portanto, se eu sentar aqui com uma pessoa com a qual eu não concordo que aquilo que ela está propondo colabore para uma saúde mental, eu preciso falar. Eu quero falar, eu desejo falar, para que ela também tenha a oportunidade de me esclarecer dúvidas ou até preconceitos. Vocês já repararam que o preconceito, ele é intimamente ligado com a falta de conhecimento? Quer uma prova disso? Então, como eu disse no início para vocês, eu sou instrutora de atenção plena. O que é atenção plena? É muito conhecido por aí como Mindfulness. Eu odiava Mindfulness, gente, até maio de 2023. Nós estamos aqui, quase entrando em dezembro de 2024. Eu sou uma instrutora de Mindfulness, com dezenas já de pessoas treinadas por mim, e isso revolucionou a minha vida. Quando eu aprendi o que realmente era Mindfulness, eu descobri que o meu preconceito, ele estava totalmente sem nenhum embasamento de conhecimento. Alguém disse uma coisa aqui, outra pessoa disse uma coisa lá, e não sei o que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e nada disso era verdade. Então hoje eu sou uma defensora ferrenha das práticas de atenção plena. Então, se eu sentasse aqui, naquela época, entrevistando alguém do Mindfulness, eu ia questionar essa pessoa. A partir do momento que eu questiono essa pessoa, eu estou dando espaço também para essa pessoa, para que ela me mostre até onde vai a minha falta de informação, até onde as minhas informações estão corretas, até onde as minhas informações estão erradas. A partir daí, eu começo a criar novos circuitos neurais e eu começo a ampliar a minha perspectiva, e talvez eu diga para essa pessoa: nossa, eu nunca havia pensado dessa maneira, eu nunca havia visto por essa perspectiva. Você tem razão. Então é uma maneira de eu também aprender com essa pessoa. É uma maneira da pessoa também aprender comigo. É uma maneira de vocês aprenderem com quem está aqui, passando por essa entrevista, e juntos nós podemos construir o que é real para você e o que não é. O que te faz sentido e o que não é. Para isso você precisa de informação. Tá? Vou repetir, quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem, mais riqueza de conteúdos a tua mente tem para induzir o teu cérebro a te levar para a ação. Quando eu falo isso, eu gosto muito de uma metáfora que talvez quem está aqui me assistindo agora já tenha assistido Ratatouille, né? Aquela animação da Pixar, acho que é da Pixar, né? Em que o ratinho ama cozinhar, é um grande chefe. E ele conhece um rapaz, o Linguini, que não cozinha nada e é um auxiliar de cozinha. Então o Ratatouille se esconde lá dentro do chapéu, né? Do Linguini, aquele chapéu de cozinheiro. E ele fica puxando as mechas de cabelo do Linguini, e conforme ele puxa as mechas, os braços do Linguini vão se articulando e ele vai cozinhando, né? Na verdade, é o Ratatouille que está lá dentro. Pensa nessa metáfora assim, ó. A tua mente é o Ratatouille. O teu cérebro é o Linguini, e a ação, aquilo que você vai fazer externamente com isso, são aqueles braços dele trabalhando e fazendo aqueles pratos deliciosos, fazendo o famoso ratatouille, certo? Então é isso, mas a tua mente ela precisa de informação, ela precisa ter esses recursos. Que lugar mais fantástico para fazer isso do que aqui, gente, nesse cenário,
né? Convidando pessoas que eu conheço, talvez pessoas que eu não conheço e que se proponham a vir aqui trazer o seu conhecimento, e essa troca de conhecimento entre os seres humanos é muito rica. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, de estar conversando com um Uber a caminho de casa e de repente o Uber diz uma coisa que eu disse: uau, caiu a ficha! É isso, vou levar para o meu analista. O que eu descobri nessa conversa? Conversa do cotidiano. Mais uma vez aí, tua mente precisou de informações dentro de você para poder chegar a essa conclusão. Então, pessoal, essa é a proposta desse programa. Talvez aqui vocês encontrem soluções. Vocês encontram soluções que não vislumbravam. Eu estava vindo para cá de Uber. O Uber estava compartilhando comigo uma experiência de vida, e quando eu cito um profissional que poderia ajudá-lo, ele disse que ele não tinha esse conhecimento. Portanto, esse profissional um dia vai estar aqui também, passando para outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação desse Uber e que também não têm essa informação. Lembrando sempre, né? Saúde mental é uma construção coletiva. Vamos extrapolar esses muros do consultório. Vamos trazer conhecimento, vamos trazer informações e vamos convidar vocês também a nos procurarem, trazerem temas que vocês gostariam muito de ver aqui, certo? Posso adiantar para vocês algumas coisas que estão programadas, algumas pessoas que estão programadas para serem atendidas, uma nutricionista, especialista em intestino. Como assim, Ana? O que tem a ver o intestino com a minha saúde mental? Assistam um programa com a Nutri que vocês vão saber. Tem advogados, né? Advogado especialista em divórcio, advogada especialista em mulheres já divorciadas. Temos na lista pessoas que trabalham com medicina Ayurveda. Temos na lista pessoas que trabalham com Sound Healing, né? Não sei se vocês conhecem, é uma massagem com taças tibetanas, com gongo, com vários instrumentos musicais. Eu vou trazer aqui pessoas que falem para vocês a respeito de vários tipos de terapia que existem, né? Eu vou trazer aqui para vocês psicólogos, vou trazer psicanalistas, vou trazer médicos. Vou trazer aqui para vocês também uma pessoa que passou por um câncer e se disponibilizou a vir aqui ser entrevistada por mim. Ou seja, tudo isso é informação e tudo isso pode abrir perspectivas nas pessoas que estão me assistindo. Esse programa acontece aqui na TV Cidade de Farroupilha. Ele vai ficar disponível no YouTube, como vocês já conhecem. Vocês aqui devem ser já telespectadores da TV Cidade, né? E sabem os diversos programas maravilhosos que a gente tem aqui, de conteúdos riquíssimos, e que agora o Cotidianamente vai agregar a isso. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da Ana. Quem é a Ana Bononi que está aqui com vocês? Aquela que odiava Mindfulness e hoje treina pessoas para a sua regulação emocional. Bom, eu quero contar para vocês que eu sonhava em ser psicóloga desde muito pequenininha. Muito pequenininha também é exagero, né? Mas desde que eu me entendo por gente. Nossa, gente, não podia ouvir falar em Freud, eu não podia ouvir falar em Jung, e eu lia tudo que era a respeito que eu podia sobre isso, e eu me imaginava num consultório de psicologia. Porém, falei para vocês, né? Quantos anos tem a psicologia, né? Talvez 60 agora? E eu tenho 58 anos de idade, tá? A psicologia é um pouco mais velha que eu. Então você imagina, se eu estou com 58 hoje, 40 anos atrás, como era ser um psicólogo? Você escolher ser um psicólogo. As pessoas achavam que você não ia viver disso. Imagina, vai viver só no meio de louco. E na minha família não era muito diferente, certo? E eu acabei, por várias intercorrências,
não estudando psicologia, mas eu nunca deixei de estudar o desenvolvimento humano, nunca deixei de estudar a mente humana. Eu fiz formação em programação neurolinguística com o Dr. Alan Santos, um psiquiatra paulista que hoje reside há mais de 20 anos em Barcelona. Eu fiz formação em massoterapia, eu fiz formação em psicossomática, eu fiz formação em bioterapias bioenergéticas, terapia crânio-sacral balance, e eu fui estudando, gente, eu fui me inteirando, eu fui conhecendo essas coisas. Até que quando eu tinha 48 anos de idade, eu acabei finalmente entrando para uma faculdade de psicologia, tá? Então eu me graduei em psicologia em 2018, já desde 2015 eu estava dentro da psicanálise, e mais ou menos ali no início de 2023 eu senti que eu deveria fazer uma mudança na minha vida. Eu retomei o contato então com o Dr. Alan Santos, né, o meu mestre em programação neurolinguística, pedi que ele me atualizasse um pouco mais, né, de novidades que tinha dentro dessa área, uma vez que eu passei muito tempo na psicanálise. E eu comecei a atender alguns pacientes por essa metodologia e pensar, poxa, mas eu preciso um pouco mais sobre isso. Me matriculei então numa pós de neurociência e comportamento da PUC do Rio Grande do Sul, e foi ali que na segunda disciplina era Mindfulness, e eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Qual era a ideia, qual era o plano? Eu só vou fazer essa cadeira, aí eu faço a prova e eu nunca mais olho para isso. Acontece que esse trabalho, essa disciplina era dada pela doutora Tamara Russell, uma psicóloga, residente em Londres, psicóloga, neurocientista e instrutora de Kung Fu e de Tai Chi. Olha que legal. Ela pegou todo esse conhecimento dela e ela desenvolveu um protocolo de Mindfulness chamado BMT, Body and Mind, que é Body and Mind. A proposta é aonde a gente aproxima o corpo da mente. Concordam comigo que o nosso corpo está sempre aqui no presente, mas a nossa cabeça está divagando para tudo quanto é lado, né? Passado, futuro. Body Mind, o BMT, ele ajuda que a gente junte a mente com o corpo no aqui e agora, para que a gente possa aprender como a gente funciona, como a gente sente, como a gente pensa, que histórias a gente cria na vida a respeito das pessoas, da vida, da sociedade, do mundo ao nosso redor, e como a gente reage ou responde a todos esses estímulos. Ali eu me encontrei, a doutora Tamara Russell, ela falou comigo diretamente com os meus valores. Eu não tive dúvida, eu procurei me informar mais sobre Mindfulness, acabei parando justamente na sua turma do BMT Brasil, da turma da doutora Tamara, fiz a minha formação com ela e com pessoas maravilhosas que vão estar aqui comigo muito em breve, dividindo todo esse conhecimento. Então hoje eu sou uma instrutora Mindfulness, com certificação internacional pelo Instituto da doutora Tamara em Londres e pelo BMT Brasil. E aqui fica o meu convite para vocês então, pessoal. Venham assistir o nosso programa, façam sugestões, coloquem as suas dúvidas nos comentários, coloquem as suas perguntas para que de alguma maneira eu possa tentar responder isso a vocês. Coloquem sugestões de temas, de profissionais que vocês querem ver passar aqui pelo Cotidianamente. Eu vou ter um prazer enorme de ajudar vocês no máximo que eu puder nessa busca de ampliar as nossas experiências, de ampliar os nossos conhecimentos. Ok? Então, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, a TV Cidade, canal 14 na NET, também disponível no YouTube. E eu estou muito feliz de estar aqui e de poder dividir todo esse tempo e esses conhecimentos das pessoas que vão passar por essa sala junto com vocês. Aguardo vocês para o nosso próximo episódio, onde a gente vai entrevistar a Priscila Batistella sobre qual é a ligação da inteligência financeira com a sua saúde mental. Obrigada e até a próxima.